coragem e a humildade de reconhecermos as nossas imperfeições e buscarmos cada vez mais superá-las, buscando um homem novo, buscando nos mostrar como o Cristo nos ensinou, aprendendo a amar, aprendendo a perdoar, aprendendo a seguir atrás da felicidade que tanto queremos, e um dia seremos todos felizes com o Cristo. E na tarde de hoje, como disse o nosso querido amigo Rodrigo, uma homenagem ao patrono, ao dirigente espiritual desta casa, Djalma Montenegro de Farias. E para que a gente trouxesse essa homenagem, nada mais, nada menos do que um artigo seu. Um artigo em que ele trouxe e que se faz tão atual nos dias de hoje. Eu diria até que nos faz sair da zona de conforto que nós todos nos encontramos hoje. Nós que já estamos aprendendo o Evangelho, os ensinamentos do Cristo, à luz da doutrina espírita, todos nós temos o conhecimento já da nossa condição de espíritos imperfeitos, mas que buscamos a perfeição. Mas só em aprender a doutrina espírita, só em buscar, interpretar o Evangelho de Jesus, seria o suficiente se nós guardássemos todo esse conhecimento para nós mesmos? Então essa mensagem, ela vem nos tirar, como disse, da zona de conforto, fazer com que nós encontremos o nosso papel aqui nessa existência. Porque todos nós renascemos com uma missão. Logicamente, a gente lembra, eu tenho uma missão de me melhorar, tenho uma missão de domar as minhas imperfeições. Mas não é só isso. E Djalma Farias traz nessa mensagem, vamos perceber ao comentá-la, de que é algo mais do que isso. Aqui a gente trouxe PowerPoint e está mostrando a imagem de Djalma Farias, a última fotografia dele tirada aqui entre nós. Então, nos diz a mensagem, antes da gente falar sobre a mensagem, nós queríamos falar um pouco sobre Djalma Farias. Como disse antes, foi dito antes, essa mensagem de Djalma Montenegro de Farias foi psicografada pelo médium Raul Teixeira na reunião do dia 7 de novembro de 1997, durante a reunião do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira em Brasília. E foi publicada na revista O Reformador, na edição de fevereiro de 1998. Então, temos aqui a imagem de Djalma Farias, que nasceu em 9 de outubro de 1900 e desencarnou no dia 6 de maio de 1950. Bem, Djalma Farias, uma pequena biografia, para que a gente possa recordar quem foi Djalma Farias, um dos maiores expositores espíritas e conhecedor da doutrina espírita na sua época. Então ele foi presidente do Instituto Espírita Evangelista, que ficava aqui no Espinheiro. Foi um dos fundadores da Casa dos Espíritas de Pernambuco, que fica nas Graças. Foi presidente da Federação Espírita Pernambucana. Fundou e foi o primeiro presidente da Comissão Estadual de Espiritismo, mais conhecida como CE. Proferiu conferências em vários estados do Brasil. E sua palavra era muito respeitada na Federação Espírita Brasileira, a FEB. Bem, reconhecimento de seus méritos como cidadão e como espírita. Existem 2 ruas aqui em Pernambuco com o seu nome. Uma na capital, fica paralela aqui atrás, tem primeiro ou segundo quarteirão aqui paralela à Rua Marechal Deodoro, a Rua Djalma Farias. E uma outra em Moreno. São 2 centros espíritas que têm como patrono e orientador espiritual, fazendo-lhe referência expressas em suas denominações. Este grupo espírita de Djalma Farias, aqui em Recife, e o Centro Espírita 9 de Outubro, que fica em Moreno. A Sociedade Espírita Casa do Caminho, conhecida como SOESCA, no Cabo, o tem como dirigente das reuniões de desobsessões que lá acontecem nas quintas-feiras. Em
1943, Djalma Farias publicou o livro Ensaio sobre a Reencarnação, que foi reeditado por esta casa. Em dezembro do ano de 2000, foi lançado também por esta casa o seu livro Obras Completas de Djalma Farias, volume 1. São diversos artigos que Djalma Farias escreveu quando estava encarnado e após a sua desencarnação. E em agosto de 2009, foi lançado o seu livro Humanidade, Transição e Recomeço, psicografado pelo médium Frederico Menezes. Bem, vamos então ao artigo Nova Clarinada. Como disse, vão perceber, nos chama a todos nós dessa forma. Ele diz: os tempos de fato são chegados. Sobre o orbe estão todas as dificuldades, todas as tormentas, todas as lutas e agruras, mas também todas as oportunidades de renovação para a criatura. Desde o gesto de ternura ao crime estapafúrdio, da poesia formosa à pornografia aviltante, da dignidade sublime ao despautério torpe, eis os quadros encontrados na presente experiência da Terra. Vejam bem como está atual, porque ele falou isso há quantos anos, que trouxe essa mensagem, dizendo que os tempos são chegados. Então, desde aquela época que os tempos são chegados para nós individualmente e, diria, coletivamente. Mas a gente tem que olhar essa mensagem individualmente, como se fosse escrita para cada um de nós. Então, ele diz para todos nós como se encontra o orbe, a Terra, o planeta, hoje, a sociedade em que vivemos. E ele fala, estão todas as dificuldades. Então, como é presente? Dificuldades na sociedade, no campo da política, no campo, realmente, da sociedade, da nossa vivência hoje. As chuvas que estão caindo atualmente, quantas dificuldades, quantas dores, quantos sofrimentos que estão acontecendo. E que nós somos chamados a auxiliar, para que a gente possa sair do nosso conforto de ficar apenas olhando a dor do nosso próximo, o sofrimento do nosso próximo, e não nos limitarmos em ficar em casa fazendo preces, para que a espiritualidade amiga possa ir lá e ajudar esses que estão passando por essa dificuldade nesse momento. Então, as lutas e as dúvidas são essas, a luta do nosso dia a dia, que nós enfrentamos quando saímos de casa, e muitas vezes quando enfrentamos, quando estamos mesmo dentro de casa, com nossos familiares, com nossos amigos, com nossos vizinhos. Então, está aí, ele fala, é a oportunidade que aparece na nossa vida, para que a gente possa colocar em prática tudo o que nós aprendemos com a doutrina espírita. O amor ao próximo. Vou amar o próximo, é mais fácil amar quem me ama. É mais fácil amar minha esposa, meu marido, meus filhos, meus pais, aqueles que demonstram ter simpatia, aqueles que demonstram comungar com minhas ideias. Então é mais fácil isso. Será que é fácil a gente amar aqueles que nós olhamos, que vimos no noticiários, que cometem crimes, que nos chocam? Será que é mais fácil a gente amar aqueles que estão nas ruas pedindo, aqueles que se aproximam de nós para fazer alguma solicitação? Não, esses a gente muitas vezes não nos enxerga. Esse muitas vezes nós os evitamos. Participamos sim de campanhas, porque são coletivas, né? Um chamamento para que a gente possa fazer doações. Então todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Mas a espiritualidade superior entende isso como um belo gesto, como algo que nós estamos fazendo, por menor que seja, de participar de campanhas de visita de hospital, de visita a creches, de visita e trabalho da campanha do quilo, por exemplo, de distribuir alimentos nas ruas. Nós saímos de casa para fazer isso, estamos praticando a caridade. Mas muitas vezes nós somos colocados em provas individualmente. Quantas e quantas vezes nós pensamos e íamos à ação para fazermos isso sozinho? Eu estou em casa, tenho o meu lar, tenho minha cama, tenho meu quarto, tenho o meu pão de cada dia,
Mas quantas vezes a gente se preocupa com alguém que está na rua passando necessidade, esperando, como eles chamam, de uma caravana que venha lá distribuir sopa, pão, café e outros alimentos? Será que nós somos capazes já de pensar e agir? Vou levar uma sopa, vou fazer com uma sopa e vou eu mesmo distribuir, sem esperar um convite de uma casa espírita, de uma campanha que é feita, eu mesmo distribuir um pão, um café na rua. Então ele chama, e esse chamamento inclui tudo isso. Então ele diz que desde o gesto de ternura, né, ao crime estapafúrdio. Então, o gesto de ternura, aquele que a gente recebe, que nós gostamos de atenção, nós gostamos de mimos, gostamos que as pessoas nos observem e que nos ajudem. Basta lembrarmos dos momentos que nós passamos dificuldades e quão feliz nós ficamos quando vieram nos ajudar, quando vieram trazer para nós ou atender o nosso pedido. Mas, quando ele fala crimes estapafúrdio, aqueles que nós temos, ouvimos no noticiário. Qual o nosso comportamento de imediato? Parece que usamos ainda aquele reflexo da imperfeição. É julgar, é condenar, e olha as sentenças que nós damos. Quantas vezes nós olhamos aquele criminoso, aquele crime hediondo, e dirigimos a ele, naquele momento que está passando a reportagem, um pensamento de prece. Um pensamento pedindo a Deus que tenha misericórdia, que tenha piedade, que os bons espíritos o ajudem para que ele mude a sua vida, para que ele venha ter consciência dos atos que está cometendo, das consequências desses atos e procure modificar. Não. Muitas vezes nós ajudamos aos outros, principalmente quando estamos com outras pessoas que estão tendo conhecimento da mesma notícia e partem para sentenciar, e partem para o acusatório. Mas devemos portar como cristãos, por mais difícil que seja, por mais chocante que seja a notícia para todos nós, porque não sabemos quem nós fomos no passado, qual crime nós cometemos. Se estamos aqui no planeta de prova e expiação, é porque nós temos que estar aqui. Ainda não adquirimos conhecimento, evolução suficiente para estar no mundo feliz. Então, é essa consciência que nós devemos ter com muita humildade, sem condenar, sem olhar e sem comparar. Eu estou mais evoluído do que ele, porque ele ainda mata, ele ainda rouba. Mas será que eu fiz isso no passado? Então, por isso que nós não devemos julgar a ninguém. Por isso que tem a lição do Evangelho, que a gente olha o algueiro no olho do outro enquanto nós temos uma trave. E também tem o ensinamento do Cristo, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, são ensinamentos que a gente vê que estão contidos aqui no artigo de Djalma Farias, com a sua lucidez, com a sua visão, né, à luz da doutrina espírita, mostrando para todos nós como que se encontra o mundo hoje e o que nós devemos fazer. Então, ele fala também, comparando da poesia formosa. Quem não gosta de uma poesia linda e bela e admira, que muitas vezes nos toca o coração. Mas ele fala, né, os dois extremos, dessa poesia à pornografia aviltante. Então a gente faz aqui um lembrete para exemplificar apenas. Quantos programas de televisão em que a gente fica muitas vezes assim, envergonhado seria a palavra, quando a gente está assistindo com nossos filhos, e de repente, sem nada a ver, aquele programa de televisão mostra cenas, mostra assuntos que não têm nenhuma conotação de edificante, que seja edificante. Por isso que ele fala pornografia aviltante. São exemplos que não nos cabe agora lembrar, porque já disse uma vez de que o mal não merece comentário. Então ele fala também, né, da dignidade sublime ao despautério torpe. Eis os quadros encontrados na presente existência da Terra. E a gente observa, ele tem toda a razão. Cabe a todos nós escolhermos, cabe a todos nós a responsabilidade de sabermos, já discernirmos o que é bom e o que não é. Procurar programas edificantes. A internet nos propicia hoje o conforto de estarmos no nosso lar, de estar nos nossos momentos de lazer, naqueles momentos que nós
muitas vezes não queremos ler um livro, mas temos a opção de sintonizar um canal no YouTube e assistir uma palestra de qualquer palestrante, de qualquer tema ou assunto da doutrina espírita. E ali nós estaremos, né, adquirindo conhecimentos para que a gente possa, então, discernir melhor ainda o bem do mal e escolhermos o caminho reto, para que a gente, tendo esse conhecimento, saibamos ter condições de passar para aqueles que ainda não têm esses conhecimentos. Ele diz, mais uma vez, somos chamados à liça, somos chamados ao trabalho, somos convocados à luta, somos convidados às reconstruções necessárias. Então, somos chamados ao trabalho. Diz que todo o trabalhador, quando está pronto, aparece o trabalho, não é? Então, nós somos convocados a essa luta, a luta do bem contra o mal. Não a luta de palavras, de intrigas, de discussões, não, porque nós aprendemos na doutrina espírita que nós não devemos discutir com ninguém sobre religião, principalmente, mas que nós devemos dar a nossa opinião, não ficarmos, como muitos ficam, tímidos, é a melhor palavra, de dar a informação correta, de dizer o que é que acredita, no que acredita, como que é a visão da doutrina espírita sobre aquele tema, sobre aquele assunto, sobre algo que esteja comentando no momento. E principalmente se portar dessa forma, se portar como um verdadeiro cristão, um verdadeiro espírita. Mas muitos se calam, muitos ficam tímidos de falar, de dar informação, e os outros ficam passando as informações equivocadas, informações em que semeiam cada vez mais a descrença, a violência. Quantas vezes a gente escuta alguém falar, poxa, esse mundo não tem jeito. Ah, está tudo errado e vai continuar errado. Onde é que está Deus? E começa a duvidar da existência de Deus. Porque as coisas que acontecem parece que não tem Deus. Quantas vezes ouvimos isso? E cabe a todos nós que já temos o conhecimento ir para a luta. E para o nosso trabalho pacífico de levar o conhecimento, de levar a esperança, de levar a fé. Não é porque lidamos com irmãos que muitas vezes equivocados, que não têm um conhecimento ou têm um conhecimento totalmente diferenciado naquilo que ele aprendeu, naquilo que ele ouviu dizer e começa então a impor a sua verdade. Mas conhece a verdade e a verdade vos libertará. E nós, pacificamente, daremos conhecimento. Falaremos sobre a doutrina espírita. Falaremos sobre o Evangelho, pacificando, levando, né, a todos uma esperança, ou para que ele, pelo menos, faça uma reflexão sobre o seu pensamento e passe a mudar a sua opinião. Então, por isso que ele diz que nós somos chamadas reconstruções necessárias. É reconstruir. É quando a gente vai fazer uma reforma na nossa casa, que algo está caindo, que algo está precisando ser consertado, a gente tem que reconstruir. A gente não vai deixar a casa cair. A gente não vai deixar, né, as coisas continuarem daquela forma. Então, a gente reconstrói. Então, a gente tem que reconstruir, como a gente busca reconstruir a própria vida, reconstruir o nosso eu interior. Buscar identificar dentro de mim as imperfeições. O autoconhecimento. Então, é muito fácil, se a gente tiver humildade, nós iremos encontrar todas as nossas imperfeições, principalmente aquelas mais fortes, que é que nós já trazemos de vidas passadas. Então, se eu sou muito teimoso, exemplo, e continuo sendo teimoso, identificar que a teimosia é algo que me faz ainda imperfeito, estar aqui passando por situações em que eu vou colocar essa teimosia, ou se eu vou aceitar realmente a verdade, ou como as coisas realmente o são. Ah, o orgulhoso. Se eu perceber que, poxa, muita gente me fala que eu sou orgulhoso, então a gente, às vezes, sem a humildade, a gente acha que é intriga. A gente acha que são pessoas que não estão olhando as minhas qualidades, ficam me chamando de orgulhoso, de vaidoso, de egoísta. Se nós pararmos para pensar, iremos ver que ele tem razão. Mas só se nós fizermos isso com humildade. Só se nós buscarmos compreender o porquê que me acham orgulhoso. Por que
que ele tem essa noção, ele tem esse pensamento, ele tem essa certeza. Então é porque realmente eu demonstro ser uma pessoa orgulhosa. Eu demonstro ser uma pessoa egoísta. Eu demonstro ser uma pessoa vaidosa. Então eu saio demonstrando, embora sem perceber, os meus defeitos, as minhas imperfeições. E quero que as pessoas reconheçam as minhas qualidades. Então se torna mais difícil porque eu vou me enervando, eu vou ficando descontente, porque poucos falam das minhas qualidades. Mas alguns, ou que sejam um só, está apenas me ajudando para que eu, então, facilite esse meu autoconhecimento e identifique essas minhas imperfeições, para me reconstruir nessas reconstruções necessárias que diz Djalma Farias, que não é só reconstruir o mundo lá fora. Quisera, podemos reconstruir o mundo, mudar o mundo. Quisera, podemos ter o poder de acabar com a guerra que está aí, poder acabar com as intrigas, com as maledicências, acabar com as imperfeições de todos que nós sabemos, identificamos. Interessante é que muitas vezes, ao ler um livro, né, um romance espírita, uma literatura, a gente se identifica muitas vezes com aquele que mais sofre, aquele personagem que mais sofre. Esse sou eu, né? E aquele outro que faz a maldade, igual novela, que é a novela desde o começo até o último capítulo faz a maldade. No dia que acaba, que é descoberta a maldade, então encerra a novela porque não vai ter mais audiência, né? Não é assim? Então no último capítulo dá tudo certo, dá tudo bem, então acaba, porque se for tudo feliz, não tem razão das pessoas estarem assistindo. Então no livro a gente identifica aquelas pessoas que nós percebemos que fazem maldade. Então a gente começa a olhar para aquele personagem, lembrar de pessoas e sai trocando os nomes com as pessoas que nós conhecemos, mas nós somos aquele que está sofrendo, somos os bonzinhos, somos os injustiçados, somos sempre a vítima do mundo. Ah, Deus não olha para mim. Ah, não, a vida não me sorri. Ah, porque né, que eu sempre estou sofrendo. Ah, eu não faço isso, não faço aquilo, eu vou para o centro, eu vou para a minha religião, olha, eu sou uma pessoa boa. Então a gente se enche de qualidade e impede, coloca o véu e não encontra os nossos defeitos. Então, é um momento de reconstrução. E ele continua dizendo, os dias atuais são formidáveis ocasiões para que cada um de per si possa dar-se conta do nível das próprias responsabilidades no cenário humano, do que lhe compete realmente na esfera dos compromissos para com a vida. Qual é o meu compromisso para com a vida? Ele diz que o momento é formidável para isso. Essa é a principal encarnação nossa. De todas as outras que nós tivemos, e foram várias, não sabemos quantas, mas essa é a principal. E por que nós dizemos que essa é a principal? Porque é nessa encarnação que a gente está tomando conhecimento, mais ainda, do Evangelho, e com a benécia de ser a luz da doutrina espírita. Não há mais dúvidas. Os questionamentos que nós temos, podemos tirar. É fácil. Ah, não entendi? Mas temos como entender depois. É a fé raciocinada, não é mais um ouvir dizer ou alguém disse. Não. Ela diz, procure compreender, procure entender. Não é aquela coisa obrigatória, disse e pronto, tem que cobrir sem questionar. Não. Devemos questionar sim. Lembro bem, quando eu comecei a ler sobre a doutrina espírita, tinha muitas coisas que eu não compreendia. E o que eu não compreendia, muitas vezes eu chegava aqui na casa, encontrava a Dona Maria das Dores, que já desencarnou. Lembra, né? Dona Maria das Dores, querida Dona Maria das Dores, seu Baltazar também, Pedro Quirino, Marcos Vinícius, e perguntava, indagava, porque a gente não pode guardar aquilo que não entendeu. Então a gente conversando, dialogando, até em curso do ES, em curso de mediunidade, oportunidade de tirar nossas dúvidas para compreender, para que a gente possa depois poder passar. Então esse conhecimento para a nossa vida é excelente. Então a gente sabe que nós temos uma missão. E ele fala, os compromissos com a vida, qual o meu compromisso com a vida? Ah, eu sou pai de família, eu tenho compromisso com a minha casa,
tenho um compromisso com meus filhos de educá-los, tenho um compromisso de formar homens de bem, mas eu tenho um compromisso também no meu local de trabalho de dar o melhor de mim, de fazer o meu melhor. Eu tenho um compromisso de praticar aquilo que eu estou aprendendo na sociedade. Porque aprendemos na doutrina espírita que existe uma multidão de espíritos nos observando. Se estamos fazendo o bem, aqueles que simpatizam com o bem estarão do nosso lado, nos acompanhando, nos ajudando a concretizar essa ação. Mas aqueles que não, eles se afastam. Mas, ao contrário, se eu estou fazendo algo de errado, se eu estou equivocado em algo, então ele vem nos ajudar a ficar mais equivocado ainda. Vem nos ajudar a não sermos bons, a praticarmos ainda os erros pretéritos. Então, devemos pensar, refletir qual é o meu compromisso além do que eu acho que eu tenho hoje. Qual é o meu compromisso? É apenas dentro de casa? É apenas educar meus filhos? É apenas ter um bom relacionamento familiar? Ou lá fora eu tenho algum outro compromisso? Tem quando você é chamado para dar uma opinião. Já perceberam que nós, espíritas, de repente alguém que não conhecemos chega para a gente e fala um problema? Nem nos conhece, de repente, já aconteceram com vocês algumas vezes de chegar alguém, está no consultório e alguém chega do lado, senta e começa a contar uma história de dor, de sofrimento. Só por que acontece isso? Porque a espiritualidade viu que você tem condições já de levar esperança, de levar conforto, de levar fé para aquela pessoa. Às vezes eu lembro quando, às vezes pegava 11 a trabalhar e chegava alguém, sentava do lado e já começava a falar de dores, de dificuldades, de problema e tal. Eu começava então a compreender o porquê. Primeiro vinha aquele pensamento, aquele reflexo, puxa, nem conheço, está aí falando. Né? A gente começa a ficar desconfiado no mundo que está hoje, a gente desconfia de todo mundo, ninguém acredita, acha que todo mundo quer fazer alguma coisa de errado. Mas nós já temos discernimento. Aquela pessoa foi encaminhada, porque nós podemos sim dizer alguma coisa. Não que vá convertê-la, não que vá modificar, pronto, ela vai sair dali modificada, não. Mas uma semente de esperança, uma palavrazinha de conforto, acompanhada de uma prece no pensamento. Quão bem faz para aquela pessoa que nos encontra e que olha para a gente do nada, digamos assim, vem falar de um problema, vem falar de uma dificuldade. E como é bom. Antes, talvez, um parente ligava, aí você já tinha um histórico dele trazer problemas. Diz, olha, diga que eu não estou. Diz que eu estou ocupado para não atender, para não ouvir. Eu tinha um colega de trabalho que sempre que uma outra colega de uma outra sala entrava na sala, ele dizia assim para quem estava próximo, lá se vem ele com as suas histórias de choro, de dor, de sofrimento. História de pobre. Ele encerrava dizendo assim, porque ele não tinha paciência de ouvir ninguém que ele sabia que tinha problema. Aí um dia, que a gente de repente é cutucadozinho, aí eu disse para ele, e você não tem problema não? E quando você tem problema, com quem você conversa? Com quem você desabafa? A quem você pede socorro? Não esperei a resposta, ele ficou lá meditando. Passaram-se os dias, nunca mais aquela senhora entrava e ele repetia o que disse. São palavras assim que de repente nos toca. Quando alguém nos fala, graças a Deus que alguém nos disse, porque se nós não estamos em condições de ouvir através da voz da nossa consciência um conselho, eles utilizam uma outra pessoa, a espiritualidade, para nos aconselhar, para trazer para nós um conselho que será muito útil em nossa vida. Então ele continua na sua mensagem. O que não deve tornar-se conduta comum dos que se afinam com as propostas do Cristo é a perene justificativa de impossibilidades e de impotências. O tempo muda a casa espírita, mas eu acredito que todas aconteça a mesma coisa. Quando se faz um convite para a campanha do quilo, quantas vezes a gente escuta, não posso ir porque eu tenho dor nas costas, não posso levar peso, não posso porque eu tenho um compromisso. Chama para ir visitar nossos irmãos que estão no hospital.
aqui hoje é Instituto do Câncer, na Casa de Misericórdia, no hospital ali da Santa Amaro. Quantas vezes, não gosto de ir porque quando eu vejo aquelas pessoas doentes, e a gente ia visitar as crianças com câncer, ia visitar os idosos com câncer, e levar alguma coisa para eles. Não posso, olha, me comove muito, eu me sinto mal, eu não gosto de ver aquilo e tal. Quantas desculpas, quantas e quantas vezes ouvimos isso? Mas, repito, quando somos nós que estamos precisando, necessitando, então nós queremos sim receber visitas, queremos sim que as pessoas se importem conosco. O próprio Divaldo, em uma palestra que vi há muitos anos, de repente ele dizia que alguém o convidou para ir ao leprosário. E ele, vou nada. Ele disse que nunca tinha ido e morria de medo de ir. Ele disse, olha, você tem que ir ao leprosário. Ele, não vou, não, mas você tem que ir para levar a palavra de conforto. E a hora que ele já era palestrante espírita, já conhecido, e chamando para ele ir, ele dizia não, se recusando e teimando, até que Emmanuel apareceu, ou Joana de Anjos, melhor dizendo, e disse, Divaldo, você quer ir ao leprosário ou para o leprosário? Ao leprosário. Imediatamente ele foi. É um toque, né? É um beliscão, uma chamada que nos faz acordar para a vida, para a realidade. Naquele momento, eu vou ao leprosário. Foi. Então, nós precisamos sempre desse chamado, precisamos sempre de alguém a nos alertar. Então, ele fala, né, justificativa de impossibilidades e de impotências. Quantos tiveram dor nas costas? Quantos ficavam sensibilizados com as pessoas doentes nos hospitais? No Maria Lucinda, lembro bem, me marcou muito, numa dessas visitas aqui da casa de Djalma, como é carinhosamente chamada, a gente foi visitar as crianças e lá a gente tomou conhecimento que muitas daquelas crianças pequenas que estavam lá naqueles becinhos, a família era do interior e não tinham condições de ficar vindo e muitos eram abandonadas. Então a gente pegava aquela criança, ela olhava para a gente com aquele olhar que comove, né, entra, penetra, vai para o coração, para o perispírito, para o espírito, e a gente fica ali comovido e cria uma empatia, um amor por aquela criança, e ela também nos agarra e fica ali, porque são carentes, porque as pessoas que trabalham lá não têm condições de ficar o tempo todo dando carinho para aquelas crianças. São muitas, e muitos outros pacientes para que eles pudessem ficar dando atenção. E na hora de ir embora, era o momento mais difícil de pegar aquela criança e colocar de novo naquele becinho, ela chorando, agarrando ali, não queria largar a gente de jeito nenhum. Então era difícil. E depois a gente vai se habituando, vai levando mais carinho, um brinquedo e tudo. Ela sabe e começa a acostumar que você é uma visita boa, que você vai e vai voltar outro dia, e outro dia, e outro dia. Quantas pessoas estão carentes só dentro de uma casa? Muita gente dentro de casa, mas se sentem sozinhas. Hoje, principalmente, que cada um pega o seu celular. Cada um fica olhando o celular, não se conversa mais dentro de casa. A não ser que mande mensagem, né? WhatsApp um com o outro. Lembro bem, minha família é de outro estado, de Fortaleza, e minha mãe veio passar uns dias aqui e nós fomos a um restaurante. E a gente lá, todo feliz, né? Com a minha mãe e tal, a gente conversando. E, de repente, a gente olhou uma mesa próxima, onde tinha uma família e tinha uma senhora, já de cabeça branquinha, né? E ela calada e todo mundo com o celular na mão. E ela olhava para um lado, olhava para o outro, e eu fiquei observando, que eu sou muito de observar e de refletir, meu Deus, a família toda deve ter trazido, como a gente trouxe aqui a minha mãe, estamos participando desse momento de alegria com ela, conversando e tal, e aquela senhora foi deixada sozinha. E de repente dá vontade de você levantar e lá e dizer, olha, ela está aqui sozinha. Mas quando aquela coisa vem chamando a atenção e a gente conversando na mesa sobre isso, parece que a espiritualidade, espera aí, tem calma, não vai fazer isso não. Aí, sabe o que ela fez? Abriu a bolsa, tirou o celular, ligou e ficou também no celular. Então ficaram todos no celular. Vê a que ponto.
esperou, ninguém dialogou, então ela também foi buscar o seu celular. Então somos assim, estamos assim na nossa vida. Então ele repete, tudo é possível naquele que crê, consoante os escritos do evangelista Marcos. Puxa, vós sois deuses. Vem a lembrança, podeis fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Acreditamos nisso? Não. Preferimos acreditar que a nossa fé é menor do que um grão de mostarda. Por isso não somos capazes de curar, não somos capazes de fazer, entre aspas, os milagres que queremos fazer. Mas ele repete, tudo é possível naquele que crê. Os apóstolos que viviam com Cristo foram chamados a atenção, porque não conseguiram, né, de um jovem que estava lá, né, sofrendo obsessões e tal, e tentaram e não conseguiram. E Jesus falou para eles reclamando da fé que eles não tinham. Porque se tivesse fé, poderia pegar uma montanha e dizer, vai para lá, e a montanha iria. Então a gente imagina uma montanha e vai dizer para a montanha, antes de falar a gente já acha que não é capaz, mas a montanha ali simboliza as dificuldades, os problemas que a gente encontra na nossa vida. Se nós olharmos o problema com fé, confiando em Deus, confiando também em nós, acreditando, a gente é capaz de vencer qualquer dificuldade, é a moral da história. Mas a gente quer interpretar as coisas assim. A gente se coloca sempre como aquele menorzinho que não é capaz de ter essa fé enorme. A gente não crê o suficiente para resolver dificuldades da nossa própria vida. E ficamos o tempo todo fazendo preces para espíritos benfeitores, os benfeitores espirituais, pedindo que eles resolvam as nossas dificuldades, que eles resolvam os nossos problemas. Eles vêm nos intuir, eles veem aquela vozinha na nossa consciência nos mostrando como resolver as dificuldades. Mas não, nós queremos ali na nossa prece, de olhos fechados, abrir os olhos e está tudo resolvido. Queremos assim, e não pode ser assim. A dificuldade aparece na nossa vida porque nós temos condições de resolvê-las. E a gente sabe, sim, o porquê as dificuldades aparecem. Para que a gente passe nesses testes, nessas pequenas provas, para que a gente mostre a nossa fé, para que a gente mostre que acredite em Deus. E sigamos adiante com esse pensamento. Então ele fala, o tempo urge. Impele-nos às realizações felizes. Sejam os que se acham nas pelejas do mundo carnal, bem como os que já ultrapassamos as cortinas de cinza da morte física. O tempo é chegado, tanto para nós encarnados, como para eles desencarnados. Muitos acham que a morte é descanso em paz. Eu acho interessante que semana passada, tive exemplo de alguém espírita, conhecido, que desencarnou, de uma casa espírita conhecida, e de repente eu vi os comentários, descansa em paz, né? Fique em paz, descansou, estava sofrendo muito, agora descansou. Eu fico entendendo, você entendeu? Será que não conhecia a doutrina espírita e sabe que desencarnar, que a morte é apenas do corpo físico, que o espírito continua a sua jornada, que ele vai abrir os olhos, vai estar no mundo espiritual, e de acordo com o seu merecimento, de acordo com a sua trajetória espiritual, vai ser muito bem recebido e que não vai ter nenhum sintomas daquela dor. A gente pode até pensar acordar no hospital, tá lá em tratamento e tal, mas que não é igual a quando ele estava encarnado. Então descanse em paz. Não iremos para o nosso lar para ficar lá, descansando, olhando, eu estou aqui no nosso lar, achando tudo lindo e maravilhoso. Não, é trabalhando, é continuando, é estudando, é trabalhando, é reconhecendo o que deixou de fazer quando estava encarnado, é buscando, então, aquela vontade firme de poder aprender cada vez mais, né, e voltar, pedir, solicitar para reencarnar de novo, porque quer se adiantar, quer ser feliz. Esse é o nosso caminho. De passar o menor tempo possível na erraticidade, que é o período que a gente fica entre uma encarnação e outra. Então a gente não vai querer ficar lá o tempo todo, mas aqui eu vou
poder ajudar, eu vou participar de grupos de espíritos que vão à Terra para ajudar os outros. Por que não ajudar hoje, encarnado? Vai esperar desencarnar? Então não é aquele paraíso que a gente pensa, vai ser lançado até o Nosso Lar 2, né? Estão filmando e em breve será lançado em todo o país Nosso Lar 2. Então a gente não é o nosso lar, não é uma colônia de férias, é um retornar para casa, analisar tudo o que fez e buscar, com certeza, seguir um caminho melhor. Então ele repete, os tempos são chegados, vale repeti-lo, ele diz. Mas são chegados exatamente para que empreendamos sobre o norteamento da doutrina imortal as tarefas improcrastináveis para a renovação da alma imortal. Quantos dizem, eu sou espírito imortal, eu vou reencarnar de novo, eu vou ter diversas vidas. Aí a gente corrige. Engano. Nós temos uma vida só. É uma vida só com diversos corpos físicos, diversas encarnações. Mas a vida espiritual é uma só. E quem foi que disse que você vai ter condições? Não vou fazer nada nessa, não vou para curso de passe, não vou para a campanha do Keila, não vou visitar o hospital, não vou participar de distribuição de sopa, não vou fazer... Na próxima encarnação eu vou. Será que é assim que funciona? Será que a gente vai chegar lá no mundo espiritual, ficar... Aí quando eu voltar eu quero fazer tudo isso, eu quero trabalhar, eu quero realmente ajudar. Por que não faz agora? Não, não é assim. Eu repito, é a principal encarnação nossa, porque nós estamos nessa encarnação tendo conhecimento da nossa responsabilidade, de como nós queremos chegar no mundo espiritual. Onde queremos chegar, se no hospital ou se no umbral. E como nós retornaremos aqui à Terra. E ele continua, se nos empenharmos com todas as veras, com todas as forças, lograremos conquistas de excelência no território do Espírito. É aquela luta para se tornar um homem novo, aquela luta para a gente dominar nossas imperfeições, para a gente ser bom, para que a gente faça o bem, para que a gente faça a caridade, para que a gente procure vencer o nosso orgulho, nosso egoísmo, vencer nossas dificuldades, essas imperfeições que nós identificamos, que falamos desde o início. Então ele fala, continua, não nos parece lúcido que estejamos apresentando uma doutrina de redenção para o mundo e nos mantenhamos amedrontados frente ao estado de violência e de viciação da atualidade. Vamos nos calar? Vamos ficar só observando? É isso que ele quer dizer. Temos o conhecimento da doutrina espírita e a gente vai ficar calado, a gente não vai dizer nada. No livro dos Espíritos diz que o mal, ele é muito mais em ação porque por culpa dos bons que se calam. Olha o chamamento que dá. E nós vamos ficar calados. Não é falar, como disse antes, com agressividade, mas esclarecer, conversar, mostrar, levar uma outra visão para que aquela semente seja plantada. E ele continua. O que estamos operando para suplantar a onda violenta e a perturbação provocadas pelas dependências químicas? Indaguemos sempre. Como tem aumentado os usuários de drogas? Como tem aumentado as pessoas que falam abertamente sobre drogas e que fazem uso? Outro dia vi uma reportagem de alguém admirado porque que apologia às drogas é crime e pode haver passeata da maconha. Eu também não sei entender, mas eu posso dizer de que as drogas fazem um mal enorme àquele que usa e a toda a sua família. Então a gente pode esclarecer, a gente pode se informar, existe sites sobre isso, sobre os efeitos de drogas, do alcoolismo, de tudo, para que a gente, tomando conhecimento, a gente possa ajudar alguém que faça isso. Continuando, ele pergunta, que orientações, que acompanhamentos, que propostas, que tarefas, enfim, estamos encetando junto às massas, junto às famílias,
junto aos indivíduos para fortalecê-los, encorajá-los, permitindo-lhes ver valores em si mesmos, sem qualquer necessidade de fugas por quaisquer meios utilizáveis. Vê como faz sentido o que ele está falando, né? A sequência. Se nós temos o conhecimento, o que é que a gente está fazendo? Que orientações? A gente falou, conversar, esclarecer. Né? A gente está conversando, a gente está esclarecendo, a gente está levando o conhecimento para os outros. Que proposta, tarefas, né? A gente vem fazendo junto àquelas pessoas. Hoje em dia, no local de trabalho, se fala abertamente sobre o uso e a gente fica calado. E a gente não combate, a gente não diz, não, a gente tem que combater, isso não é possível, não pode. Hoje a cultura que fala qualquer coisa dentro do cancelamento. Então você tem medo de ser cancelado, você tem medo de ser excluído. Eu lembro bem, quando estava iniciando a doutrina espírita, né? Às vezes eu falo brincando, eu acho que nessa existência eu não vim para beber bebida alcoólica nenhuma, já deve ter acontecido isso em vidas passadas, porque nessa, zerado, nada. Então os colegas, que era normal de trabalho, saía no final da sexta-feira, sextou. Todo mundo ia para um barzinho para final, né, de semana e tal, e eu não ia. Então eu era excluído. Mas nunca me preocupei com isso, porque era excluído. Esse cara quer ser santo. Eu nem quer ser santo? Não gosto. E raramente, quando forçava muito, eu tomava um refrigerante e ficava todo, era motivo de piada, de chacota dos outros, porque eu não bebia. Problema, eu vou me deixar levar por isso? Não. Então ele fala, a gente pode falar, a gente pode conversar, a gente pode esclarecer. Por que o temor de sair às ruas? De falar às pessoas em francos processos de obsessões? Por que não nos dirigir aos companheiros que se encontram atados aos portes tormentosos da prostituição? Se você tem conhecimento de alguém que tem problema, por que não conversar com a família, esclarecer, que ela aceite ou não, mas se você tem conhecimento que aquela pessoa, aquele amigo, ou filho de alguém que você conhece, amigo de um amigo que está passando por processo de obsessão, por que não aconselhar? Por que não tentar esclarecer e indicar uma casa, um tratamento para que ele possa fazer? Você está fazendo a sua parte. Negar, ficar calado, sem dizer nada? Não, a gente tem que levar o que ele fala aqui, esclarecer. Pessoas, a gente vê muito isso, bailes funk, a gente vê hoje, meu corpo, minhas regras, a mulher pode se vestir do jeito que quer, de repente você vê uma menina, uma criança, com as roupas, que, puxa vida, e de repente você vai ficar calado, você não pode comentar com o pai, porque quando crescer vai querer continuar, com aquelas roupas, com aquelas danças, com aquelas coisas, e a gente vê o nível que é, infelizmente, da maioria dessas músicas, funk, as letras, que são realmente, não dá nem para comentar. E a gente ficar calado, a gente não pode dizer nada, a gente pode sim falar, manifestar a nossa insatisfação. Está ajudando. Então, ele continua. Os tempos nos exigem agora uma postura ativa, cristã, espírita e intensamente vibrante, para que atendamos ao bem geral. Vou repetir o que ele pede para a gente. Os tempos nos exigem agora uma postura ativa, cristã, espírita e intensamente vibrante, para que atendamos ao bem geral. Compreendemos bem o que ele está pedindo para cada um de nós, a nossa responsabilidade. Esse é o momento de uma nova convocação, de uma nova clarinada, não nos esqueçamos. Essa nova clarinada a gente pode pegar como que toda a espiritualidade amiga, tocando os clarins, no sentido de levar a nossas consciências essa conscientização, esse entendimento de que nós não podemos ficar parados, de que nós temos o dever, essa missão de levar aos outros o conhecimento do Evangelho do Cristo, levar a verdade, como disse, pacificamente, mas levar a esperança, levar o consolo, levar a fé, levar a luz no fim do túnel de muita gente, para que eles possam ali refletir, para que eles possam ali se dar conta da vida que estão levando.
Então a gente estará fazendo a nossa parte. Nós não podemos ficar inerte. Então ele diz, estejamos atentos e unidos para o atendimento do insistente chamado, fixado no velho ideal espiritista, certos de que o nosso destino é o da aventura, o da alegria e da paz, após os deveres cumpridos e superado a luta com fidelidade. Muita gente procura a paz, muita gente procura a felicidade. Mas será que nós estamos construindo essa paz? Nós estamos participando da construção dessa paz, dessa felicidade? Ou simplesmente queremos que ela aconteça de repente, quero ser feliz? Para o mundo que eu quero descer é muita dificuldade, aí eu vim para uma família que é muito complicada, aí eu estou no meio de amigos que são complicados, porque eu sofro muito, porque vamos parar, vamos pensar, à luz da doutrina espírita, do Evangelho, vamos olhar o que Djalma Farias está trazendo para todos nós, para que a gente possa refletir a nossa vida, a nossa missão, o que nós estamos fazendo, a nossa responsabilidade perante nossa família, perante a sociedade. Então, ele diz que se a gente atender a esse chamado, se nós entrarmos em ação com o conhecimento do Evangelho, à luz da doutrina espírita, principalmente, então a gente terá certeza que estamos fazendo a coisa certa. Teremos a certeza que o nosso destino será da felicidade, será da alegria, será da paz, como ele diz aqui, porque nós vamos superar todas as lutas, vamos superar todas as dificuldades que se apresentarem em nossa vida. Então, essa mensagem que ele traz para todos nós, tão atual, que nos faz realmente refletir, que mexe conosco, que mexe, nos tirando da zona de conforto, como eu disse no início, e pensar bem sobre o que o Cristo quer de cada um de nós, sobre o que a vida pede para cada um de nós. A nossa missão, porque nós somos aqueles discípulos de Jesus, aqueles apóstolos, somos a continuidade deles, porque a cada um ele disse na última refeição, eu vim e venci o mundo. Tereis dificuldades, tereis dores, tereis sofrimentos, mas tende bom ânimo. Então, que todos nós tenhamos esse bom ânimo, que todos nós possamos seguir com fé, acreditando realmente na espiritualidade amiga, acreditando naqueles espíritos, benfeitores espirituais que estão conosco, nos ajudando, nos fortalecendo a cada dia. Dor e sofrimento são necessários para que a gente siga adiante, para que a gente siga confiando de que Deus nos ama, de que Ele quer a nossa felicidade, e que todos querem que sejamos felizes, mas querem que também façamos parte da construção dessa felicidade. Então, que Deus nos abençoe, nos fortaleça cada vez mais e que possamos seguir caminhando na paz do nosso Mestre Jesus. Meu amigo José Carlos, não temos palavras para agradecer aqui a sua colaboração. Quando a gente resolveu aqui fazer essa homenagem a Djalma Farias através de uma exposição, de uma reunião pública, não que Djalma precise, de homenagem, viu? Ele é um espírito muito mais, que já adquiriu muito mais sabedoria do que nós. A gente, por essa mensagem aí, é fácil a gente deduzir isso, né? Então ele não tá em busca de glorificação nem de idolatria, mas a gente faz questão de relembrá-lo, como o meu amigo Marcos Vinícius, que está aí nos ouvindo, viu? Manda um abraço para você. Como o Marcos está nos ouvindo, costuma dizer, se ele vai ficar vaidoso, o problema dele. A gente vai lembrar dele sempre. Né? E veja que felicidade não é, né, Pastor? Quantos de nós pode dizer que depois de 72 anos de desencarnados, ainda vai ter seu nome lembrado, né? Djalma tem seu nome lembrado, não só por nós, mas pela Soesca, a casa de onde veio o nosso amigo aí, Zé Carlos Moura Monteiro, o Centro Espírita 9 de Outubro, lá de Moreno, a própria Comissão Estadual de Espiritismo, que tem também, como Djalma Farias, o seu mentor. Então, veja que é um espírito que, longe de estar descansando depois da luta aqui na existência terrena, né? Muito pelo contrário, continua aí no esforço de adquirir novas virtudes, de se fortalecer para alcançar patamares ainda mais elevados na escala espiritual. A mensagem de Djalma é belíssima, belíssima. Ela faz convites assim importantíssimos,
Zé Carlos trouxe as reflexões, cada um assimile e faça a sua própria reflexão também sobre as suas próprias necessidades, que é isso que eu digo, né? Cada um de per si, depois de cumprir a luta com fidelidade. Então, vamos lá, né? Vamos em frente, que é o que temos a fazer. Eu vou repetir um aviso que eu dei aqui no começo, porque a gente estava tendo um probleminha técnico aqui no som, e o pessoal que está na internet acabou não escutando, que nós estamos aqui recebendo no Djalma Farias doações de roupas, colchões, cobertores, alimentos não perecíveis, água mineral, esses itens que são os mais emergentes assim, para a população que foi mais afetada aí por essas chuvas que ocorreram aqui na nossa cidade desde o começo da semana, né, até agora, muito mais intenso da sexta para o sábado. A gente viu aí cenas realmente que tocam o nosso coração, e aí a gente abraçou essa campanha. Amanhã a gente já recebeu muita coisa, mas ainda podem trazer. Amanhã a gente já vai levar uma primeira remessa dessas doações lá para a prefeitura com um olhar mais amplo que ela tem das condições que acontecem em cada bairro da nossa cidade. Ela vai saber direcionar melhor essas doações do que a gente, né? A gente tem uma visão aqui muito curta, a gente vai levar para lá e eles vão direcionar essas doações. Esperamos que ela tenha uma utilidade, uma finalidade bastante positiva. Certo, gente? Agradecendo de novo os presentes aqui, a quem nos acompanhou nas redes sociais. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Após a prece, a nossa reunião estará encerrada. Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, Jesus, querido mestre e amigo, benfeitores invisíveis que aqui se fizeram presente, nos amparando, nos assistindo, mantendo a harmonia deste ambiente, pacificando, harmonizando. Queremos, neste momento, agradecer por mais este momento de união, de reunião, de comunhão de pensamentos. Agradecer pelos ensinos que Djalma Montenegro de Farias nos trouxe através dessa belíssima mensagem, que nos fala tão profundo ao coração, que nos chama à nossa responsabilidade, que não nos torna pecadores, ao contrário, né? Ele mesmo nos chama de responsáveis. Diz que aqui na Terra, apesar das dificuldades, é exatamente o lugar onde teremos as oportunidades de renovação e de reconstrução, e afirma, sem sombra de dúvida, que após essa luta, o nosso destino é o da aventura e a glória. Que possamos, cada um de nós, reconhecer as nossas dificuldades, reconhecer os nossos obstáculos e nos esforçarmos para superá-los e alcançar o destino final de todos nós, que é o da felicidade. E assim, diante de tão belas reflexões, damos por encerrada a nossa reunião pública deste domingo, que tenhamos todos um excelente início de semana, e pedimos a todos aqueles que estão aqui conosco agora, que direcionem seus pensamentos de amor, de fraternidade, de solidariedade a esses nossos irmãos que estão passando por tantas dificuldades com essas chuvas que caíram na nossa cidade. Que eles possam ter fé e coragem para persistir no caminho do bem, com resignação, com resiliência, que encontrem forças para reconstruir suas próprias vidas. Que assim seja.